Olá, queridas! Bem-vinda à live de terça das 20 com a Tia Gé. Sempre aqui tomando temas de assimetria craniana, torcicolo congênito, dúvidas e qualquer coisa que esteja correlacionada com isso, nós vamos conversar. Bem-vindas! Um subtema da nossa live, que hoje é assimetria craniana, como identificar. E eu fixei esse comentário aqui, ó. Ninguém acredita em você. Porque é um tema recorrente aqui no meu direct, no meu Instagram, das mães reclamando. Ninguém acredita em mim. Eu vejo a assimetria craniana do meu bebê, eu vejo que a cabecinha tem alguma alteração, tem alguma coisa de errado com essa cabeça, não tá desenvolvendo redondinha, simétrica. Mas ninguém acredita em mim. E me contem aí se isso é verdade, se isso faz sentido, se você já passou por isso em algum momento, pra gente conversar um pouco sobre esse tema. A ideia aqui, gente, é trazer para vocês informações para que vocês possam embasar o achado de vocês. Sair do achismo, sair do me parece que... para a gente ter certeza, analisar e ter certeza do que o seu bebê tem e se ele precisa ou não de ajuda e o que fazer, né? Bem-vinda, Samara. Verdade, do meu bebê tá torto, até o pediatra disse que ainda não tem nada visível. Pois tem sim. E eu acredito em você, Samara, sabe por quê? Porque todos os dias nos meus stories, no meu direct, no meu Instagram, aparecem mães falando exatamente as mesmas palavras que você. Meu pediatra diz que é normal, que não tem nada, que é só estético, que com o tempo vai passar. E eu quero trazer até um caos aqui pra você. Ó, Stephanie tá falando pura verdade, passei sobre isso meses atrás. E aí, o que vocês fizeram, Samara, Esther? O que vocês fizeram diante desse cenário, né, onde o profissional de saúde chega e desacredita vocês? Me conta. Tairine Barbosa falando, tem relação o uso do vácuo no parto vaginal com assimetria? Eu acho que você fez essa pergunta para mim no direct, né? Não sei se eu te respondi. Mas tem super relação. Porque na live anterior eu tava falando das membraninhas, inclusive tem um vídeo que eu deixei, um Reels também que eu deixei essa semana, falando sobre as membraninhas do canal de parto, o que é normal e o que não é. Pra gente identificar a assimetria craniana, uma das coisas, das principais e primeiras coisas é entender o que é normal na cabeça do bebê e o que não é normal. E as pessoas estão dizendo que é normal algo que não é. Né? Então, o que é normal? É normal a cabecinha do bebê se acomodar, né? Então, ela pode encavalar, assim, a molding, que chama em inglês. Ela pode se moldar a sair ao canal do parto para poder nascer. Isso é natural, isso é normal. E quando o bebê sai para o meio ambiente, né, externo, gravidade, sai daquele lugar aquático, isso volta ao normal, em alguns dias, pelo menos. Tá? Isso reexpande em alguns dias. O que é comum, mas não é normal? É essa membraninha ela cavalgar e se manter ali. E não sair novamente, não expandir novamente. É comum, mas não é normal. E isso precisa de intervenção. Se passado alguns dias, 3, 4, 10 dias que seja, isso não retornou, a possibilidade disso retornar sozinho com o tempo é muito remota. É mais fácil isso se manter e a cabeça crescer apesar disso, ou o bebê se acomodar a isso, se usar um atalho para se livrar disso, ou seja, me fugiu a palavra. Enfim, se acomodar apesar desse obstáculo, se desenvolver apesar desse obstáculo. Então, identificar o que é normal é muito importante. Passou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Vou falar do vácuo, Então, tô falando disso
Por quê? Porque o vácuo extrator, o que ele faz na cabeça? Vocês já fizeram ventosoterapia? Gente, particularmente, as pessoas estão imaginando, dando beleza para marcas roxas no corpo de ventosa. Sabe aquelas ventosas que faz tratamento para dor, assim, que cola, um copo quente que cola, ou com ar que cola na sua pele e puxa a pele para dentro? Isso é uma ventosa, igual um desentupidor de pia. Imagina a gente pegar uma cabecinha super membranosa, né, mole, colocar um desentupidor de pia aqui, ó, e puxar. Na verdade, a ventosa, ela não é feita para puxar. E às vezes isso acontece. A ventosa, ela é feita para acomodar a cabeça do bebê. Ou seja, ajudar a girar a cabeça do bebê e posicionar melhor. Se a gente puxar essa ventosa, aí é dano. Aí pode ser que crie hematomas, seromas importantes aqui, né? Bossa. Mas o vácuo, mesmo se a gente não puxar ele por si só, ele já puxa para acoplar, né? Ele já faz o vácuo aqui. Então, com certeza, toda essa membrana ela vai ser invaginada para dentro do vácuo. Por mínimo tempo que fique, isso causa uma microlesão. Pode ser que não aconteça nada e o bebê passe bem? Sim. O que é o ideal? Uma sessão de osteopatia para tratar isso aqui, né? O que é o ideal? Massagens na região para tratar isso aqui, para liberar esse líquido acumulado o mais rápido possível. O que é ideal aqui? É não usar vácuo, não usar fórceps, não usar nada, porque o uso desses recursos já nos diz que o parto não estava muito legal, né? Então já tinha alguma intercorrência ali. Mas sim, tem, respondendo, Tairine, pode ter correlação, tá? É mais uma possibilidade. A Samara falou aqui, ó, fico olhando na internet como pode mudar isso e vou trocando de lado. Ótimo! O reposicionamento é uma das muitas condutas que você pode adotar. E a mais funcional e com resultado mais rápido e mais fisiologicamente, biologicamente eficaz é a massagem do programa, o programa da massagem do bracinho. Por quê? Não é porque eu criei, não desenvolvi. Não, é porque eu trouxe do consultório exatamente o que eu faço para vocês, mães, aplicarem em casa e ter uma ferramenta além do reposicionamento. Mas, ok. Antes de chegar nisso, vamos falar sobre como identificar a assimetria. Eu quero que vocês saiam daqui realmente entendendo, olhando para a cabeça do bebê e conseguindo explicar para o pai, para o pediatra, para a amiga, o porquê que a cabecinha tá assim e o que você vai fazer a partir disso, que você já está fazendo a partir disso. O meu bebê foi diagnosticado com afísio, com 2 projeções no lado do uso do vácuo maior. Ela identificou a assimetria por causa do vácuo, né? Então, com palpação, um profissional capacitado para isso, ele vai te ajudar a identificar sim. Que bom, Tairine, ficou feliz. E ele ficou com hematoma do lado da cabecinha. E depois me deu a impressão de ficar durinha a projeção. Sim, sabe por quê? Hematoma é sangue extravasado do vaso. Hematoma é tridimensional. O sangue fora do vaso, ele vira um coágulo. Então, ele não é só uma manchinha roxa, ele é uma pedra de coágulo ali. E é muito ruim, muito prejudicial para os tecidos. E o médico vai falar, isso o corpo reabsorve. E nós vamos falar, ajuda o corpo a reabsorver o mais rápido possível. Então, muitas massaginhas para ajudar nesse processo. A Érica tá falando, meu filho precisa de um capacetinho para simetria craniana. Érica, como que é o grau de assimetria dele? Já foi feito outros tratamentos? Já tentou o tratamento conservador? A fisioterapia, a osteopatia, os abracinhos, terapia manual? E foi feito essa terapia por 2 meses e nada, não teve nenhuma melhora ou até mesmo piora, tanto
no aspecto físico, né, no contorno, na palpação, na mobilidade do seu bebê, na melhora gastrointestinal e fisiológica, melhora do sono, melhora de tudo esse aspecto gastrointestinal. E nas mensurações matemáticas de dados, em todos esses aspectos ele não passou, aí talvez o seu bebê tenha que usar órtese. Se você respondeu não para qualquer uma dessas coisas que eu falei, a gente precisa rever, tá? Se você está gostando desse conteúdo, eu vou entrar agora forte em como identificar a assimetria, para te dar bagagem e te dar um respaldo para você não sair desacreditada, não ficar angustiada, sozinha, solitária nessa batalha em busca do melhor para o seu bebê. Então, a gente vai coordenar os passos de como você identifica e registra essa assimetria, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é um registro visual. O registro visual, ele pode ser utilizado a fotografia. A fotometria, ela já é validada. Então, é legal você conseguir tirar fotos antes e depois de qualquer intervenção que você for fazer com o seu bebê com assimetria para ter um acompanhamento de evolução. Porque só os nossos olhos e a nossa memória não é tão seguro assim, tá? Então, por quê? Porque a gente esquece, a gente acostuma, é igual ler um texto, corrigir o texto muitas vezes. Você vai ler e vai ter algumas palavras que você vai passar por elas e não identificar o erro. E é por isso que a gente divide a correção de texto com outras pessoas, para que os outros olhos não viciados consigam encontrar esses erros, certo? A mesma coisa a gente vai fazer com a foto. Então, o que é ideal? A gente registrar sempre no mesmo lugar, na mesma posição e tomando alguns parâmetros de sistematização dessa foto. Então, o ideal, que eu faço no consultório, peço para as mães fazerem também nos teleatendimentos e no programa da massagem do bracinho, antes de começar o programa, elas respondem um questionário para entender qual o momento que a gente começa, né? Quais são os objetivos, quais são as necessidades do bebê que ela já identificou, quais são as necessidades do bebê que a mãe, as necessidades da mãe que está entrando no programa, tudo isso é considerado. E aí a gente coloca o bebê, ou a posição da foto é essa aqui, ó, tá? Vou fazer no crânio, que a Narsha, a Tereza tem muito cabelo. Então, essa é a posição da foto, tá? Não é assim, não é assim, não é assim. Então, a posição, a câmera, ela tem que estar, ó, perpendicular, 90 graus, com a cabecinha do bebê. Qual é a melhor postura? Colocar um apoio. Peraí. Deixa eu tirar meu apoio aqui para mostrar bem direitinho para vocês. Eu coloco um apoio, pode ser uma superfície rígida, é melhor. Pode ser numa mesa, pode ser deito o bebê. E aí, ó, tá vendo se eu tirar a foto assim? Nossa, deu até uma luz aqui. Se eu tirar a foto assim, a superfície ela vai ficar na frente. Então, o que é o ideal? Ó, que ela seja isso aqui, tá? Jéssica, impossível com o bebê, ele se mexe, não tem jeito. Então, vamos fazer em duas partes. Eu dou esse apoio na cervicalzinha do bebê e, ó, coloco ele nessa posição 90 graus aqui, tá? E o que é importante aparecer nessa foto? É essa região, então se eu tiver com um travesseiro muito fofo, vai cobrir, não vai dar certo. Então eu preciso ou tá estabilizando aqui, ou que o apoio esteja mais pra cá, tá vendo? Na beiradinha da mesa. Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou fazer isso. Tudo bem? E que a pontinha do nariz esteja aparecendo, que é a nossa referência, a nossa bússola, para saber que essa é a frente, tá bom? Feito isso,
Se vocês quiserem tirar um print para treinar e aí fazer o risquinho que eu vou fazer agora e me marcar, vai ser bem legal. Tia Gé vai agradecer para mais pessoas conhecerem esse trabalho que a gente está fazendo aqui com assimetrias e torcicolos. Então, ó, feita essa foto, ó, fixei a foto aqui. O que eu vou fazer? Vou começar a riscar. O narizinho não é minha referência? Então, eu vou trazer do nariz para baixo. E, mais ou menos, aqui o meu crânio não tem orelhas, mas vai aparecer as orelhinhas do bebê mais ou menos aqui. E aí, eu vou fazer outro risco assim. Certo? Então, a gente vai ter essa referência e essa referência. Tudo bem? Beleza. Altura das orelhas e aqui a nossa referência medial. Feito isso, a gente vai ter um quadrante, ó. A gente vai ter 4 partes para analisar. E aí eu vou verificar se esse lado está igual a esse e se esse lado está igual a esse. Então, tá vendo que no meu crânio ele não é redondo, totalmente redondo, mas ele é semelhante esse ladinho desse ladinho, esse ladinho desse ladinho. Eu tenho uma forma arredondada, ovalada, certo? Então, essa é uma das mensurações. Beleza, Jéssica. O que é comum a gente ver? É comum que eu veja esse lado diferente desse lado. Esse lado diferente desse lado. E aí, consequentemente, é comum eu ver essa diagonal diferente dessa diagonal. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu falo diagonal. No caso de plagiocefalia, quando eu tenho o retinho desse lado, do outro lado na mesma diagonal, eu também vou ter mais retificado. Então, quando a gente tira a foto, eu vejo aqui mais reto e aqui mais reto. Ou esse, vou fazer até de outra cor, esse mais reto e esse mais reto. Feito isso, visto isso, diagonais diferentes, eu tenho provavelmente, é claro que vai ter outras, tô falando só do visual por enquanto, vou ter outras análises, tá? Provavelmente eu tô à frente de uma plagiocefalia. Quando, Jéssica, mas aqui os quadrantes estão tudo ok. O que eu vejo quando eu faço isso? Vamos lá, tem que ser um polvo agora. Quando eu vejo os quadrantes, Jé, eu vi que esse lado e esse lado estão gordinho e aqui atrás está super reto. Então, aqui fica reto e esse pedacinho aqui, ó, fica gordinho aqui e esse pedacinho fica gordinho aqui. Eu tô diante de um quadro de braquicefalia, tá? Estão entendendo? E se eu, nessa diagonal, caiu, nessa diagonal, eu vejo que aqui, a região das orelhas, está muito retinho, e essa parte de cima e a de baixo, gordinhas, compridinhas. Então, essa distância é maior do que essa, bem maior. Aí eu estou diante de uma escafocefalia. Esse é o jeito visual que a gente consegue identificar. Quais os outros parâmetros que eu levo em consideração no consultório? A palpação, ou seja, eu passo a mãozinha e eu quero ensinar vocês a fazer. É uma segunda certificação. Então, ó, tô com a Narcha Tereza aqui no meu colo, sentada. O que eu vou fazer? A mãozinha em cuia, ó. Mãozinha em cuia. Igual um ratinho. Eu coloco essa cuia em cima da cabecinha do meu bebê. Tá vendo? Feito isso, eu deslizo para trás. Então, o movimento é aqui, ó. Topo da cabeça, deslizo para trás. Até isso aqui encostar na nuca do bebê. Então, vou fazer isso aqui, ó. Topo da cabeça e deslizo. Até ficar assim.
que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando no topo da cabeça e deslizando com a minha mão, ó, nessa divisão da parte de trás, ó. Tá vendo? E aí eu vou sentir qual a mão que vai mais pra dentro. Ou elas estão alinhadas, iguaizinhas. Ou eu identifiquei isso aqui, ó, quando eu deslizei. Ou assim. Que aí eu tô conseguindo sentir a diferença de posicionamento da cabeça. Deu pra vocês entenderem? Terceiro nível de avaliação. Eu fiz primeiro visual, registrei, palpação, palpei, identifiquei assim na mão se eu conseguir sentir diferença. Mesmo um bebê cabeludo, dá pra sentir a diferença nas mãos. Se eu fizer isso, tá? Topo da cabeça, girei. Eu sinto quem que tá mais pra frente. E aí a gente vai pra terceira confirmação. Eu sempre digo aqui que a simetria ela não vem sozinha e ela não vem do nada. O crânio muda o seu formato porque alguém está gerando tensão o suficiente no corpo inteiro, mas aparece na ponta do iceberg. O iceberg é gigante, aquele bloco de gelo no mar. E a gente só consegue ver a pontinha que está boiando. O que está para baixo, mergulhado, imerso na água, a gente não consegue ver. Então a simetria craniana é muito semelhante. Eu tenho imerso aqui, ó, dentro do corpinho, várias tensões e bloqueios. Mas eu só consigo ver a cabeça, porque da cabeça é mole e ela mostra pra gente. Mas essa frase não é totalmente verdadeira, Jéssica. Sabe por quê? Porque a mãe sempre vê. A mãe sempre sabe. Vocês identificaram o que tá no corpinho, o que tá embaixo da água no iceberg. Mas vocês não sabem o que isso significa, muitas vezes, ou não entendem que tem correlação com o que você tá vendo na cabecinha. Então, o terceiro fato é identificar essas correlações e trazer para a superfície o que está acontecendo. Então, exemplos. Um bebê que tem dificuldade de se movimentar. É um bracinho que movimenta menos, é uma mãozinha fechada, é uma dificuldade de se mover para um lado. Então, ele tem uma assimetria de movimentos. Um outro exemplo, uma assimetria de posicionamentos. Um bebê que fica facilmente virado para a direita, mas tem muita dificuldade para a esquerda. Ou facilmente ele se posiciona, se inclina, se entorta para a esquerda e difícil fazer isso para a direita. Então, tem uma assimetria de posicionamento. E dificuldades no dia a dia que vocês nem imaginam que pode estar correlacionado. Que eu vou citar algumas. Por exemplo, dificuldades para mamar. Dificuldades no aleitamento, não só... Muito mais, né, no peito, porque por conta do posicionamento e do esforço que o bebê precisa para mamar. Porque na mamadeira ele não tem quase esforço para fazer a sucção, o vácuo. Então o vácuo, ele não depende única e exclusivamente da língua para acontecer. Ele precisa dos lábios para vedar no seio. Ó, eu preciso... Quando o bebê ele vai mamar, ele não fica aqui, ó, só sugando o biquinho, não. Ele tem que, ó, abocanhar toda essa auréola, certo? Então, o que ele precisa? Não é só da língua, ele precisa dos lábios para vedar e ele precisa de uma amplitude da boca, ó. Um movimento da mandíbula e um movimento do pescoço para conseguir mamar, para conseguir dos músculos da bochecha, da face. Então, a dificuldade de amamentação é uma coisa, é algo que está muito correlacionado com torcicolos, com assimetrias, essa dificuldade. E na terça que vem, eu vou, inclusive, convidar uma amiga minha maravilhosa, que é nutricionista, que é consultora de amamentação, aqui da Paraíba, pra gente conversar sobre isso com mais profundidade, hein? Então, terça que vem tem live com convidados.
Outro fator que influencia super, que está correlacionado com essa dificuldade que vocês nem imaginam. Cólicas, disquesias, esse tipo de disfunção gastrointestinal pode ser de inúmeras causas, inclusive alérgica, mas ela está profundamente correlacionada com torcicolos, tensões e assimetrias. Então, tensões no corpinho, assimetrias posturais, assimetrias de posições, de movimento. O bebê que fica sempre muito tenso, muito duro, muito enrijecido, muito esticado. Ele pode ter, sim, problemas gastrointestinais e de evacuação, disquesia e tudo mais, por pouca mobilidade e também por compressões na base do crânio. Então, estou falando de assimetria, eu estou falando de compressão de regiões muito importantes e nobres aqui, ó, como só a saída da medula, na medula espinhal, que controla tudo, e muitos outros buraquinhos aqui que passam por eles nervos importantes, artérias importantes, tá? Então, tem total correlação. Outra coisa que tem muita correlação é o sono. O sono do bebê. Porque além da medula e de nervos importantes cranianos que saem daqui, que pode estar sendo prejudicados, eu tenho um nervo que controla, que ajuda no controle das coisas automáticas do corpo. Então, o nosso corpo, ele tem funções automáticas que a gente nem lembra que existe, que nem percebe. Por exemplo, controla a sua respiração, controla o seu batimento cardíaco, controla o arrepiar dos pelos, controla a sua digestão, controla coisas do seu dia a dia que a gente nem lembra, que nem passa pela nossa consciência. É automático. Existem nervos que controlam isso, existem sistemas que controlam isso, o sistema nervoso autônomo. E esse sistema, quando ele está desregulado, ele também controla as nossas emoções e o nosso estado de alerta. Então, o nosso estado de tenho que fazer esse exercício, garra, força, tô acordada, tô emocionada, tô muito... É esse sistema que ajuda a corrigir isso. Quando a gente tá muito... quero correr, quero adrenalizados, que a gente fala, cheio de adrenalina. O que é isso? O que é esse estado? É o estado de ir pra luta. Lutar com o leão, correr. Tá tudo muito hiper excitado no corpo. E aí, todos os nossos hormônios, nosso sistema nervoso automático, ele vai trabalhar para manter essa excitação no seu corpo. Então, não é o momento de fazer autorreparação, de lamber feridas, não é o momento de defecar, porque quem tá na adrenalina nem pensa, vou no banheiro agora, fazer o número 2. Não é tempo de dormir, tem que se manter alerta, acordado. Quem tá com a adrenalina alta, não, né? Então, deixa o seu corpo num estado de alerta, num estado hiperestado, num estado onde é o contrário de relaxamento e de sono. Aí esse bebê ele não vai dormir mesmo, tá? Então, se eu tiver alterações nesse sistema automático, que pode sim estar correlacionado com tensões no corpo, assimetria e estados, né, excitatórios aí, esse bebê não vai dormir. E não tem rotina de sono que leve esse bebê para dormir, descansar. Aí ele começa a perder peso, porque adrenalina eu gasto energia, gasto. Aí eu paro de ganhar peso, aí eu vou perdendo peso. Aí a mãe já fica desesperada, daí já entra a fórmula. Então, gente, tem correlações muito importantes. A simetria craniana não vem sozinha e ela não está só na cabeça. Torcicolos, tensões no corpo, não fica só no pescoço, não. É no corpo inteiro. Rodrigues está perguntando, se sentir caroço na região do pescoço. No bebê é muito comum,
sentir o que a gente chama de linfonodos, que são nódulos que vai ficar aqui no pescocinho atrás, que são importantes na drenagem linfática do corpo, são importantes na imunidade do bebê. Então, quando a gente pega esses carocinhos e eles são bolinhas que se mexem, deixa eles aí, tá tudo bem, são gânglios. Não precisa ficar apertando, porque é capaz até de inflamar. Mas, se você está num tecido que é músculo e você sente um nódulo, igual a gente sente nódulos aqui assim, ó, de músculo duro, aí pode ser nódulozinho de tensão. E é legal você ter ou um acompanhamento profissional para te ajudar a identificar e agir sobre esses nozinhos, que eu chamo de nozinhos, ou estar num programa como o programa da massagem do abracinho, que vai lá dentro, tem um passo a passo para te ajudar a identificar e intervir nisso. Então, vocês têm alguns caminhos aí. Fazer sozinha, mexer em nódulo, não recomendo, porque pode ser um linfonodo e você vai machucar o bebê, tá? O DK perguntou aqui, ó, meu filho ficou um pouquinho de assimetria, pois eu coloquei muito ele para dormir de lado. Aí ficou um pouquinho. Sou mãe de segunda viagem. Meu amor, você é mãe de segunda viagem, mas é a primeira vez que você é mãe do seu segundo filho, não é? A gente não sabe tudo, a gente não conhece as crianças, cada criança é única. E eu tenho uma coisa pra te falar. Colocar o seu bebê para dormir de lado, eu tenho certeza que você revezava os lados, não? Colocava de um ladinho, depois do outro. Colocar o bebê para dormir de lado, ele não causa assimetria. Ele pode, a posição que o bebê fica durante o dia, e quando a gente fala é posição, não durante o dia, deixa eu me corrigir, a posição mantida por muito tempo. Dormir à noite são 12 horas de sono. Às vezes eu acordo, claro, o bebê acorda, mas são muitas horas na mesma posição. Então é por isso que em casos que eu já tenho um nozinho, se eu manter o bebê na mesma posição, ele vai agravar isso. Então, quero até arrumar minha frase. Se eu não é manter o bebê na mesma posição que vai agravar, é você impedir que o seu bebê experimente outras posições. Faz sentido? Quero deixar isso mais leve para vocês. Não é culpa de vocês. Vocês, mães, nunca foi culpa de vocês causar assimetria no seu bebê. A assimetria, o nozinho já estava lá. O manejo do bebê, de você criar essas oportunidades de movimento para ele ou não, é que vai agravar, piorar e aparecer mais, certo? Afinal, a cabeça de um bebê, ela é muito pesada. E o bebê, às vezes, ele tem dificuldade de movimentar essa cabeça. É porque é pesada. Ela é 20% o peso corporal do bebê. Ou 30%, se não me engano. Mas é muita coisa. É como se nos adultos, se eu peso 80 quilos, se a minha cabeça pesasse 20 quilos. É peso, né? Então, assim, hoje ele tem 2 aninhos. Ele é um bebê normal, eu tenho certeza disso. A simetria craniana, ela não está correlacionada com defeitos, né? Ela não é um defeito, não é que seu bebê é defeituoso, que seu bebê tem algum problema. São bebês saudáveis, só que tiveram um obstáculo no caminho do desenvolvimento corporal. Então, o meu trabalho hoje é ajudar vocês, mães, a identificarem esses obstáculos o mais rápido possível e terem uma ajuda, uma orientação e uma ferramenta. Esse é o meu trabalho. Eu quero dar isso para as minhas pacientes, para as minhas alunas, para os meus pacientinhos. Dar orientação de qualidade, suavizar, tirar a culpa de vocês, porque eu sei que todas as mães passam, que estão aqui nesse perfil, que é especializado em assimetria craniana e torcicolo, já passaram em algum momento por esse momento aqui que eu falei, que eu descrevi. Ninguém acreditar em você. Ninguém acreditar no que você está vendo. Ninguém dá valor na sua opinião e achar que você está procurando
pelo em ovo, você está se preocupando, inventando coisas, enfim, à toa. E até mesmo profissionais, né, falando isso para vocês. Fisioterapeutas, osteopatas e médicos. Eu vou até soltar nos stories depois da live um compilado de coisas que eu recebo das mais absurdas possíveis. Vou fazer o dia dos absurdos, tá? Vocês vão... É de chorar, é de rir pra não chorar. Então, assim, fique tranquila, meu amor. Você não criou assimetria no seu bebê, tá? Que ótimo que ele já tem 2 anos, que ele tá bem, que ele tá normal. Se ficou só um pouquinho de assimetria, maravilhoso. O corpo se adaptou muito bem a esse obstáculo, ele venceu esse obstáculo e vida que segue. Esse trabalho é para que menos bebês fiquem com obstáculos na sua trajetória. Para que eles não cheguem na vida adulta com os obstáculos, né? Porque eles vão chegar. Os bebês não tratados vão chegar na vida adulta com esses obstáculos e vão se virar para lidar com eles, assim como eu me virei por não ter engatinhado. Trouxe repercussões para o meu corpo físico? Trouxe. Trouxe repercussões para o meu desempenho intelectual? Trouxe. Tenho dificuldade, dislexia, tenho dificuldade com matemática, com raciocínio lógico, com cálculos. Mas tudo bem, me formei, tô aqui, sou de biológicas, não sou de exatas, mas me trouxe repercussões sim. Então eu não quero que os bebês tenham. E é com informação que a gente vai minimizar isso. Quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, coloca aqui nos comentários, tá? Pra gente conversar. Bom, e aí a gente identificou então a assimetria com o visual, com foto, com registro, com palpação e com os sinais que acompanham as assimetrias. Uns sinais mais óbvios, mais explícitos, como assimetrias de movimento, assimetrias de postura, assimetrias faciais, tá? Muito importante, assimetrias faciais. E outras não tão óbvias que devem ser investigadas. Disquesia, constipação, um bebê muito irritado, com alta irritabilidade, um bebê que não dorme facilmente, que dorme pouco, que tá em estado de alerta, né? Então, de vigília, quase, um estado de vigília. Então, você compilando tudo isso, armazenando tudo isso, você tem uma bagagem grande para essas pessoas que não acreditam em você terem substância para começar a acreditar e te ajudar na sua busca de uma resolução para o que você está vendo na cabecinha do seu bebê, para o que você está vendo no desenvolvimento do seu bebê. Você viu o obstáculo, você identificou o obstáculo, você precisa ser ouvida para receber recursos para ajudar o seu bebê. E esse recurso pode vir em forma de encaminhamento médico para tratamento, pode vir em forma de escuta, uma escuta médica, uma escuta psicológica, já vai te informar o que está acontecendo e tirar os seus medos e suas culpas de que, sim, será que meu bebê vai melhorar disso? Será que ele vai ter repercussões estéticas no futuro? Isso vai prejudicar a vida dele, uma carreira profissional? Vai prejudicar os relacionamentos dele? Será que isso tem resolução e eu vou dar conta de resolver, né? Essa sensação de impotência, saber que isso é um processo, que não é uma resolução instantânea, te deixa ansiosa também, porque você vai esperar que as coisas se resolvam rápido e nem sempre isso acontece, vai te deixar frustrada. Então, você ter um profissional para conversar, para te guiar nesse processo, é super importante. E eu entendi isso ouvindo as minhas clientes, as minhas pacientes, as minhas mães que me procuravam desesperadas e que ainda me procuram desesperadas. Então, foi daí que eu falei, eu preciso ter um arsenal de coisas para ajudar, eu preciso ter capacidade técnica para atender esses bebês, para colocar a mãozinha neles, para ter resultados o mais rápido possível, o quanto antes. Eu preciso ter bagagem, informação educativa, né?
preciso ter uma potência educativa para que elas saiam do meu consultório e apliquem em casa também, para me ajudar no tratamento, para isso ser mais rápido. Eu preciso levar essa comunicação para a rede social, para isso disseminar, espalhar, para mais mães conseguirem ter essa potência em casa de ajudar seu bebê e sair dessa sensação de não tem ação, porque ninguém me ajuda, ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém me dá uma luz do que fazer. E eu preciso de uma ferramenta potente para, já que eu levei a informação para as redes, para longe de mim, onde eu não consegui levar a minha mão presencial, eu posso levar a minha mão virtual. E aí é a minha ferramenta mais preciosa, a luz dos meus olhos, que é a massagem do bracinho. Que mães estão fazendo e aplicando em casa e tirando seus bebês da condição de assimetria craniana, de torcicolos, tendo resultados tão bons quanto os profissionais que eu ensino com o meu método, o método Abracinho Profissionais. Então, assim, você é capaz, você consegue sair, superar essa sensação de impotência e ajudar o seu bebê em casa, sim. Essa é a ferramenta que eu tenho para oferecer para vocês, o programa da massagem do bracinho. E lá você vai saber identificar, assim como eu ensinei vocês agora, intervir e acompanhar a evolução. Com foto, com palpação, com identificação dos movimentos. Lá dentro você vai ter toda você vai ter aulas explicativas do que esperar do bebê em cada idade, para acompanhar esse desenvolvimento natural que seu bebê deveria ter e vai ter com a sua intervenção. Você vai ter o passo a passo do que fazer a cada momento do seu bebê ali. Então tá muito completo. Eu, Jéssica, segurando a sua mãozinha durante todos os 2 anos de acesso que você tem para o programa. E temos essa observação, essa conversa, essa live que a gente está fazendo aqui, a gente tem uma vez por mês em grupo fechado, pelo Zoom ou pelo Google Meet. A gente vai ter essa baby análise, que é esse encontro mensal, para discutir com detalhes esses temas. E quem entra, às vezes até se assusta com a quantidade, o volume de conteúdo denso e profundo que tem ali. Mas não é para assustar vocês, é para dar bagagem, para vocês não surtarem, falarem, meu Deus, não tô vendo resultado. Não, você vai tá demorando por causa disso. Ou melhorou, agora um monte, estagnou por causa disso. O que esperar do tratamento? Quais são os próximos passos? O que eu faço? Então, não é para ninguém ficar angustiada, com medo de se não vai dar certo. Tem tudo lá explicando a evolução, o passo a passo, para isso, para acalmar o coração de vocês. Para que as pessoas realmente valorizem e validem os seus achados. E o seu esforço, você está ali aplicando e fazendo algo pelo seu bebê. E eu quero contar uma história sobre oportunidades. Oportunidades passam por nós. Algumas mães me conhecem há pouco tempo. E, inclusive, se tem alguém aqui que acabou de entrar, que conheceu o recente perfil, quiser vir falar comigo aqui, entrar na live e conversar e perguntar qualquer coisa, super bem-vindo, tá? Pode me pedir para participar. E tem mães que chegam aqui atrasadas, né? Se sentindo atrasadas, se sentindo, nossa, meu bebê já tem 8 meses, já tem 10 meses. Será que ainda dá tempo? Dá tempo, mas olha onde eu quero chegar. E outras mães que me procuram cedo, que me procuram, olha... e teve o caso dessa mãe, hipoteticamente eu vou chamar ela de Roberta. A Roberta chegou pra mim no meu WhatsApp e falou assim, olha, eu tenho um bebê 4 meses. E ele tá com a cabecinha amassadinha assim, tem uma preferência, é muito difícil ele mamar na mama direita, com vários sinais da assimetria. Eu fui ajudando ela a ver cada um desses sinais
fui ajudando ela a observar nas fotos, fui contando para ela a necessidade que ela precisava de intervenção, de ajuda ali, e poderia ser tanto presencial, quanto por teleatendimento, quanto pelo programa do Abracinho. Ela teria vários, com outros profissionais, ela teria vários caminhos, eu orientei ela nesses caminhos. E quem fala comigo nos direct, nos stories, no WhatsApp, sabe que eu e a minha equipe agora, tá? De Janaína e Maitê tá entrando para a equipe também, que me ajudam a responder, porque são muitas mães e eu quero ajudar cada vez mais mães. Então, elas são treinadas por mim, a gente tá sempre em conjunto para ajudar vocês a encontrar um caminho, né? Mesmo que não for comigo. E aí eu fiz isso com Roberta. E ela falou assim, eu moro em São Paulo, eu tô morando em João Pessoa e não vou para São Paulo com tanta frequência. Então ela falou, eu gostaria de buscar alguém presencial. Falei, pois não, em São Paulo eu tenho parte de uma equipe maravilhosa para indicar. E tem alunas também, enfim. Indiquei a clínica que eu trabalhava, que são meus parceiros. Ela foi, fez a avaliação, começou o tratamento, largou o tratamento. E aí veio falar comigo de novo, Jéssica, porque tá difícil, porque é longe da minha casa e tal, então o que eu faço? Falei, então eu vou encontrar uma aluna para te ajudar perto da sua casa. Ela encontrou essa profissional, começou a fazer, parou. Porque os horários, porque ele vai entrar na escolinha, porque eu tenho que trabalhar, nanana. Ok. A nossa vida tem demandas, né? E a gente tem que escolher qual é a nossa prioridade. Quais as batalhas que a gente vai encarar. Aí, dito isso, eu falei, olha, então não deu certo no presencial, o que eu posso te oferecer são teleatendimentos. Vamos marcar? Vamos marcar. Blá, blá, blá. Não marcou. Dei opções de horários, não marcou. Sumiu. E isso, ela foi voltando. A última vez que ela me procurou, o bebê tem 1 ano e 4 meses. A gente começou essa conversa e eu não fecho as portas. Eu nunca vou deixar de ajudar. Eu nunca vou deixar de orientar. Mas eu preciso que a mãe tome a decisão. Eu preciso de vocês em conjunto. Por isso que a massagem do Abracinho são vocês mães aplicando nos bebês. E não adianta comprar o curso e não ver e não aplicar. Mas o bebê ele já é grande, ele se mexe muito, ele já engatinha, ele foge. Tem no curso, tem no programa a aula falando como manusear, como ter manejo com bebês maiores. Se eu consigo no consultório, vocês vão conseguir também. Então, assim... E por último eu falei, então, quem sabe o programa não é pra você? Vamos testar, né? Ela tomou a decisão. Finalmente ela tomou a decisão. Desde os 4 meses buscando, ela tomou a decisão, entrou para o programa da massagem do Abracinho. E tem 2 dias que ela me mandou entrou, fez 2 dias, ela mandou mensagem hoje, falando, olha, Jéssica, eu assisti as aulas, é muito conteúdo. Eu falei, é muito conteúdo. Mas nada que você não consiga acompanhar. É para assistir e aplicar. Não é para sentar e ter muitas aulas. É um programa prático, né? É assistir e aplicar em conjunto comigo, como se eu estivesse ali do seu ladinho, te orientando. E ela falou, é muita coisa para mim, eu não vou dar conta. Meu filho se mexe muito, ele engatinha muito, ele vai para a escolinha. Ou seja, existem demandas, existem dificuldades, existe a vida. Mas a gente precisa entender qual é a nossa prioridade e qual é a batalha que a gente vai querer, né? Levar com seriedade. Não tô dizendo isso como crítica, eu entendo o momento dela, talvez ela precise de outras coisas que eu não posso oferecer, apoio psicológico, né? E apoio dentro de casa, enfim, não vou entrar nesse mérito. O que eu trouxe esse pensamento, essa história que aconteceu, para que vocês reflitam qual é o momento ideal. Se ela tivesse entrado no programa com 4 meses, o bebê, essa história já teria desenrolado, né? Então,
a informação chega, a verdade chega. E aí, o que você faz com isso? É uma decisão que eu não posso tomar por vocês. Mas eu vou estar aqui com as minhas portas abertas para te ajudar a tomá-la, né? E sem contar que o programa ele tem 15 dias de garantia. Ou seja, se você em 2 semanas aplicar, falar, Jéssica, realmente não é para mim, e tudo bem, não vai ser para todo mundo. Tem mães que só querem teleatendimento comigo, porque elas não querem, não tem tempo de ver aula gravada. Então, eu faço atendimentos quinzenais ali com elas, sessões, eu vou explicando as mesmas coisas que tem lá no passo a passo direcionado pro bebê delas. Então, acelera o processo? Acelera. Então, e tem mães que optam pelo presencial e tá tudo bem. Cada um vai seguir o melhor caminho para sua rotina, para sua realidade, para sua história, para o seu bebê, certo? Mas saibam que a oportunidade ela passa e se você não pega, se você não toma a decisão no momento, isso vai criando mais barreiras e mais dificuldades. Então, é isso que eu fiquei pensando sobre essa história. Ela ficou 2 dias dentro do programa, pediu o reembolso e vai utilizar esse dinheiro com outra terapia, outro processo, ou não. Ou vai ficar paralisada ali, como ela já ficou nesse período todo, né? Então, pedir ajuda, pedir orientação é válido, mas a gente precisa tomar a decisão. Se isso tem importância para mim, se isso é prioridade na minha vida, o que isso vai acarretar no futuro. Não tô querendo pôr medo em vocês, nem julgamento, nada disso. Mas eu achei muito interessante trazer esse pensamento, até um aprendizado para mim, de quando eu ver as oportunidades por perto, pensar, será que eu tô com medo? Ou tô, assim, com medo de que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir sozinha, que eu não... Então eu vou pegar isso e vou chamar mais gente para me ajudar, para não ir sozinha. Que essa é a ideia do programa, né? Eu pegar na mãozinha de vocês e orientar esse passo a passo. Tá mastigadinho lá. É só assistir e aplicar. Então fica aí a reflexão. Deixa eu ver. Cleonice fez uma pergunta aqui. Boa noite. Essa massagem serve para qual nível de assimetria craniana? Para todos. Principalmente para as iniciais, que está ainda no comecinho, que ainda não tem camadas profundas, alteradas, que não tem ainda a adaptação do bebê. Então, quanto mais cedo e quanto mais leve, melhor. Mais rápido os resultados. E para as assimetrias severas e muito severas, vai ser ótimo, porque eu sei que nessas assimetrias eu tenho bloqueios importantíssimos no corpo. Eu tenho escápula presa, eu tenho ombro preso, eu tenho um bebê com dificuldade de movimento, já tem assimetria de postural, já tem assimetria de movimento, então é um bebê muito, muito comprometido. Se eu tô vendo uma assimetria severa, se eu tô vendo uma retificação muito reta, ela já é severa. Assimetrias leves são bem difíceis de perceber. A Vanessa está perguntando, Jéssica, e as repercussões vão sempre voltar com o tempo? Como identificar? Muito boa pergunta, Van. As repercussões, elas podem sim voltar, porque elas podem estar associadas com outros fatores, não só com a assimetria, não só com a tensão. E também tem post aqui falando sobre o que esperar da assimetria craniana, né? Então, assim, ela pode piorar com o tempo? Pode. Fatores que influenciam, que pioram a assimetria craniana, uma delas é o crescimento, o próprio crescimento. Porque imagina a cesárea. Cesariana não é camadas, corto a pele, aí corto o tecido adiposo, que é a gordura, aí eu corto a fáscia, aí eu corto o músculo, aí eu corto o útero, aí eu corto a membrana do útero, aí sai o nenê. Imagina essas camadas no todo o corpo. Então, até eu chegar no osso, eu tenho muitos tecidos ali. O bebê em crescimento, às vezes, ele cresce desigual. Sabe dor do crescimento da adolescência? O estirão do crescimento? No estirão do crescimento, o adolescente ele sente dor. Porque, às vezes, o osso cresce muito rápido e a pelinha que cobre o osso, que é o periósteo, não cresce. E aí aperta, esgarça, aí dói.
Tudo tem uma explicação, gente. A biologia, ó, maravilhosa. Se você me perguntar, eu vou lá no livro e vou buscar a referência. Então, pode voltar? Pode pelo crescimento. Pode voltar por outros nozinhos. Pode voltar porque a camada que você já resolveu já foi, mas ainda tem a de baixo. Então, é um processo. Não existe milagre, não tem coisa assim, faz 3 sessões, melhora. Isso acontece, esse rápido melhora acontece em assimetrias graves, porque quando você tira o obstáculo, nossa, modifica muito a dificuldade que o corpo tinha antes e a facilidade que ele fica depois. Então tem resultados rápidos. Qual é o tempo mínimo de tratamento? A Gabriele perguntou. Depende. A gente vai precisar de uma avaliação criteriosa para entender qual o grau de assimetria. Tudo isso é considerado para entender o prognóstico, para entender o tempo mínimo de tratamento. Grau de assimetria, a idade do bebê, o quanto que a mãe está intervindo em casa, por isso que o programa é completo. Você vai intervir em 3 fases. No natural, aí o que todo mundo passa, que é o reposicionamento, no tummy time e no brincar terapêutico, que são os movimentos ativos do bebê, e um que ninguém dá, ninguém faz, e a massagem do bracinho faz, é intervir direto no nozinho, com a massagem, com as pegas, com o que eu ensino dentro do programa. Não tem ninguém que faça isso, só eu, tá, gente, que ensina isso. E é por isso que os resultados são rápidos e gritantes, como vocês veem antes e depois que as mães me mandam aqui, tá? Quem mais perguntou? Deixa eu passar aqui. A Cleo falou, minha filha tem 5 meses e também tem... E é severa, é isso? E é severa e também tem torcicolo congênito. Provavelmente ela já tá em tratamento, né, Cleo? Se não tá, procura pra ontem alguém pra te ajudar no presencial ou no teleatendimento, e no caso eu faço também. E a massagem do bracinho, que é o que eles já vão passar pra você, reposicionamento, tummy time, mas vai ter brincar terapêutico e a massagem que vai ajudar a acelerar, tirando esses nozinhos. Tudo bem? Mais perguntas, gente? Vocês foram ótimas. Obrigada pra todo mundo que ficou até agora. Vou deixar a caixinha para as mais perguntas lá nos stories, tá bom? Beijos! Boa noite pra vocês e até terça que vem. Toda terça, 20 horas, tem live, tá bom?